Olá a todos. Bom, estou enfrentando aqui um probleminha técnico. A ideia era transmitir do PC para poder passar alguns slides também, mostrar algumas imagens. Mas aí eu tive dificuldade com isso, principalmente porque estou entrando com uma conta que não é minha, né? Eu estou na conta do CAET e isso está atrapalhando um pouco, tá certo? Vou deixar um pouquinho aqui, dar uma guardada para ver se mais gente entra. Enquanto isso, o pessoal do CAET está tentando aqui ver se de repente eles conseguem me autorizar via PC, porque precisa de um código e isso não está dando problema. Coisa técnica mesmo, que eu devia ter testado antes, acreditei que não ia ter problema por conta de que nós estamos com contas diferentes, né? Nem percebi desse problema. Bom, o fato é que a ideia aqui dessa apresentação, dessa live, né? Seria a minha primeira live aqui que eu estou fazendo junto com o pessoal do CAET, é bem técnica. Eu sei que muita gente talvez possa até não acompanhar. A ideia é que vocês, as mensagens que forem tendo aí dúvidas, é meio que um bate-papo mesmo. Vou falar um pouquinho de drones. Eu acho que é um assunto que interessa muita gente. Vou de vez em quando puxar para um lado técnico, certo? Um lado mais de programação, de mais desenvolvimento. Isso pode ser que nem todo mundo acompanhe, mas não tem problema. A gente vai tentar aqui falar numa linguagem mais acessível a todos. E também tem a intenção aqui é que seja realmente rápido, né? Não tem um aprofundamento maior em como funcionam as coisas, mais para conhecer. Eu trouxe alguns drones aqui para mostrar para vocês. A maioria dos drones que a gente tem lá no Instituto Federal estão aqui em casa, assim, os dos projetos estão aqui em casa por uma razão. Nós estamos em momento de pandemia, muitos trabalhos precisam ainda ser efetivados, trabalhos dos projetos. E como a gente não está podendo frequentar o laboratório, a instituição autoriza a gente trazer alguns dos equipamentos, né, com tudo isso regularizado, obviamente, mas trazer alguns equipamentos para a gente poder mostrar, né, aliás, trabalhar em cima deles, tá bom? E acabei que vocês vão tirar o proveito disso porque vão ver esses equipamentos. São equipamentos que vão custar aqui, vou falar de equipamentos que custam de R$100, né, drones de R$100, existem drones de R$100, claro que tem suas características, né, suas peculiaridades, e tem drones aqui também que custa R$100 mil, ou seja, R$1.000 1000 vezes mais caro, né? Então a gente está falando de uma grande gama aí de variações, e eu tenho alguns deles aqui, tá bom? A ideia da live é realmente apresentar um pouco sobre os drones da DJI. Eu vou falar um pouquinho deles também, né? Por que a DJI, por que não outra companhia, e falar um pouquinho de como é que a gente faz para programar esses caras, né? Eles têm diversas aplicações, embora a gente aqui, a maioria das pessoas vejam drones em festa de casamento, ou numa festa, uma grande festa, no carnaval, vê lá os drones fazendo tomadas aéreas, capturando imagens. Mas o que a gente vai mostrar aqui, gente, é o além, certo? O que a gente pode fazer a mais com esses equipamentos, né? Com essas soluções, de tal forma a gente ter uma grande gama de opções aí de trabalho, tá bom? Eu vou acabar, de vez em quando, talvez eu precise mostrar alguns slides aqui para vocês. Eu vou virar aqui a câmera do celular e mostro esses slides para vocês também. E a ideia então é porque o DJI, talvez que venha à cabeça em DJI quando vocês imaginam, quem conhece o equipamento, né? Eu vou mostrar aqui um para vocês. O primeiro drone, talvez o de sucesso dele, vamos dizer, o carro-chefe da DJI, que é uma empresa chinesa. Claro, com uma empresa chinesa que já está no mundo todo, né? Comercialmente falando, eles são os maiores, né? Comercialmente, quando eu falo para o grande público, né? Ou seja, esse aqui é um equipamento, é um Phantom, é um modelo Phantom 4 Pro, ou seja, é um pouquinho avançado, já estamos aqui na versão 4. Provavelmente será descontinuado, certo? Com relação à produção. Esse aqui praticamente já não está mais, você não encontra mais à venda, esse modelo, né? Já tem modelos mais avançados. É o mais conhecido porque é o que a gente vê nas festas, certo? Muito provavelmente você já viu esse equipamento rodando por aí nas festas de aniversário, festas como o carnaval ou qualquer outra tipo de evento, né? Esses eventos que precisam de tomadas aéreas, de capturas aéreas, essas lives que estão acontecendo muito hoje em dia, né? Lives de um grande cantor, tem lá, ele quer mostrar a piscina dele, ele tem uma tomada aérea e essa imagem é capturada em tempo real, ou seja, o drone ele consegue enviar a imagem da câmera com boa qualidade, né, com qualidade de alta definição para um receptor em terra, e esse receptor em terra transmite para o sistema de live, seja o YouTube, seja o
Facebook, etc. E é o que a gente vê, certo? Então vocês provavelmente conheçam o Phantom, que é o carro-chefe. Esse equipamento, embora que ele pareça simples, ele é um equipamento que custa na faixa de 6 a 10 mil reais, dependendo dos acessórios, dependendo do que a gente queira com ele, mas ele é extremamente, vamos dizer, dotado de tecnologia. Para observar, você vai ver aqui sensores, são sensores especiais de distância, tem sensores embaixo, tem câmeras de alta definição, com o gimbal. O gimbal, para quem não conhece o termo, é o componente que permite o movimento da câmera, certo? O movimento tanto na horizontal, né, tanto o que a gente chama de pitch, né? Então ele faz todos esses movimentos e acompanha o movimento do drone e tem uma grande estabilidade, ou seja, o drone pode estar ali vibrando no ar e a câmera está em uma boa qualidade de captura. Então ele é um equipamento sofisticado, certo? Por isso que o preço dele não é tão em conta, né? Diferente desse, eu acabei comprando esse equipamento recentemente na China, de um site chinês. Ele é um drone também, custou 100 reais, certo? Ainda não tive a oportunidade de colocá-lo no ar. Provavelmente isso é mais um brinquedinho, né? Que vai se quebrar talvez no primeiro voo. Ou seja, eu vou mais aproveitar as peças. Ele vem ter uma pequena câmera aqui, não sei se vocês estão observando, mas tem uma pequena câmera. Então ele é mais para você brincar mesmo, é um brinquedo, porque custa barato, né? Custa menos de 100 reais, do que não dá para comparar com o equipamento que custa 6 mil, 7 mil reais. Obviamente tem uma grande diferença, né, de coisas aí que devem estar acontecendo. Esses equipamentos, todos eles têm rádios, né, de comunicação sofisticados. Esse aqui é o controle desse Phantom, né? Ele tem a habilidade aqui de você colocar o seu celular, na verdade coloca aqui o seu celular com um aplicativo especial da companhia, que se comunica com esse controle, e a partir dessa comunicação você consegue usar aplicativos que podem manipular o drone, capturar as imagens, fazer um monte de coisinhas com ele. E é nesse momento aí que a gente vai começar a ver algumas coisas interessantes. Isso quer dizer que esses equipamentos custam esse preço, né? Um bom equipamento ele custa 6 mil reais. Isso aqui são equipamentos da instituição, né? Não foi eu que comprei. Mas tem uns equipamentos que eu comprei, esse aqui é particular. Não sei se vocês já ouviram falar do Tello. O Tello é um equipamento da DJI também. Na verdade tem a brand, né? Tem a marca DJI, embora ele não seja fabricado diretamente pela DJI, é para uma startup chinesa também, que a DJI meio que adquiriu. E eles continuam fabricando, e eles continuam dando manutenção, e eles continuam dando todo o suporte a esse tipo de equipamento. Esse equipamento já custa um pouquinho mais barato. Ele está na faixa de 600, 700 reais. É pequenininho, né? Observar o que vocês estão vendo. Ele não tem a mesma capacidade ou habilidade que o Phantom tem, até de questão de estabilidade no vento, você vai sofrer com ele. Mas é um excelente equipamento para a família. Ele tem uma câmera própria, ele é manipulado pelo próprio celular, ou seja, você não precisa de um controle especial, o próprio celular faz isso. Ou seja, pelo preço, é um excelente equipamento. Claro que tem suas dificuldades com relação como eu falei, a instabilidade no vento, etc. Então isso é um equipamento também que você pode encontrar e você pode programar. Vou já falar aqui um pouquinho de programação, gente. Esse cara aqui você consegue programar em Python. Para quem conhece a linguagem de programação, a linguagem Python diretamente do PC, e você consegue gerenciar esse cara. Que tipo de gerenciamento? Você pode levantar voo, pode fazer um movimento, pode descer, pode tirar uma foto, pode capturar essa foto, ou seja, tudo isso a partir de um programa escrito na linguagem Python, ok? O que mais que nós temos aqui? Bom, tem o controle, certo, desse equipamento do chinês que eu falei. Ele vem com um controle bem simples, bem leve, né? Na verdade ele está sem pilha, mas eu ainda não testei. Provavelmente ele não deva funcionar, certo? Já antecipo que esses equipamentos muito baratos você vai ter dor de cabeça com ele, e aí não vai ser tão interessante possuir um equipamento como esse, tá bom? Gente, deixo claro que já temos aí algumas pessoas assistindo. Quem quiser fazer algum questionamento em cima dessas coisas que eu estou aqui apresentando, pode ficar à vontade, eu tento responder à medida do possível aí que eu for lendo as perguntas. Bom, vou mostrar para vocês o equipamento mais sofisticado que a gente tem aqui, um equipamento que pertence a um projeto, a um grande projeto. É um equipamento que talvez os operadores tenham até receio de utilizá-lo, porque é um equipamento que custa caro. E se você danifica esse equipamento, se você perde esse equipamento cai dentro d'água, por exemplo, você está jogando literalmente talvez um Corolla, certo? 2018 no lixo, né? Então tem que ter muito cuidado com ele, que ele é o preço de um carro mais ou menos de luxo. Esse equipamento, gente, é o Matrice, não sei se vocês conseguem observar daí, ele é um Matrice 210,
Ele tem esse bichinho branco aí, na verdade é um GPS, na verdade é uma antena de GPS, ela permite uma melhor precisão, é um equipamento mais sofisticado, ele tem gimbal embaixo para suporte a 2 câmeras, ou 2, que a gente chama de payload, aguenta um peso maior, ele consegue levantar aí até 3 kg de peso, né? Então estamos falando aí de quase levar, é pouco ainda, é muito para um drone, né? Estamos falando ainda de talvez, ainda nem um recém-nascido, talvez um recém-nascido com 3 kg, se existe, mas ainda é pouco, mas já é alguma coisa, ele leva muito facilmente uma pixel, leva o que for necessário de carga, né? Ele consegue carregar isso numa boa. É um equipamento, quase todos eles aqui, gente, vão estar na faixa de 20 minutos a 30 minutos. Esse especificamente fica 30 a 35 minutos no ar com as baterias dele carregadas. O Alan está me perguntando aqui como funciona a comunicação com o receptor da imagem e quais os protocolos de comunicação que é usado. Bom, isso depende muito do equipamento, né? Vou só adiantar aqui a pergunta do Alan, mas depende muito do equipamento. O Telo, por exemplo, é todo Wi-Fi, é todo wireless, né? Todo protocolo TCP/IP via Wi-Fi. Isso é o Telo, né? Um simples equipamento pequeno e tal, tem o problema da distância. Já esses outros que eu estou falando, o Phantom, por exemplo, ele tem canais próprios. Canais que são autorizados pela Anatel, mas são canais que têm uma melhor qualidade da comunicação, uma grande confiabilidade em termos de distância, você tem mais tranquilidade em não perder o sinal, embora que isso aconteça também, certo? Não é perfeito não, todos eles têm uma entrada de cartão SD, essa entrada de cartão SD permite que você salve o vídeo, né? Então você pode processar esse vídeo posteriormente, mas se você quiser o tempo real, você talvez tenha problema com relação à distância. Bom, isso é só um parênteses aí que eu aproveitando a pergunta do Alan. O Jaumi perguntou, algum brinquedo desse alcança de 2 km intermediário com um bom custo-benefício? Boa pergunta, o Jaumi. Já adiantou um pouquinho de algumas coisas que eu não falei aqui com relação à legislação. O Brasil tem uma legislação extremamente bem feita, por sinal, assim, comparado a outros países, mesmo a França não tem legislação tão bem organizada quanto o Brasil com relação ao uso de drones no mundo civil, certo? No mundo do dia a dia da gente usar. Nenhum desses equipamentos que eu falei, o operador pode estar sem visualizar o equipamento. Por lei, você estaria fazendo algo errado de manipular um equipamento que você não está visualizando onde ele está. Por quê? Justamente pela segurança. Esses equipamentos que eu falei, que todos os equipamentos da DJI, eles vêm de fábrica, internamente na memória deles, o mapa de localização de todos os aeroportos do mundo. Ele não levanta voo se ele tiver a uma distância mínima, né, uma distância de segurança de qualquer aeroporto do mundo. Ele não sobe. Não é possível quebrar essa regra? Tem gente que pode quebrar, mas aí a fábrica nela não se responsabiliza que você fez algo que não devia, que é tirar essa habilidade do equipamento, saber que está em um posicionamento que é impedido, você não pode levantar voo em próximo aeroporto, ou outras situações, e aí você fazer isso. Então, respondendo ao Jaumi, nós temos equipamentos que andam 2 km, isso tem vídeos na internet, o pessoal atravessando a ilha de Manhattan todinha com o drone, está fazendo errado, tá. É possível? Mas isso é sem o uso do controle. Ele comandou, ele definiu uma missão, o equipamento fez a missão. Ele tem um ponto de origem, um ponto de destino, ele chega lá no destino. Se tem alguém para receber ou não, isso é outro problema. O fato é que ele perdeu a comunicação com o controle, provavelmente 2 km ele não vai conseguir fazer isso, e aí isso vai dar problema. Tem outros tipos de equipamentos, gente, que a gente chama de RPA, né, que é aeronave remotamente pilotável, né, ou pilotada, que são os drones de asa fixa, aí eles conseguem distâncias bem maiores, porque são para outras aplicações, certo? É mais para fazer o uso de mapeamento de grandes áreas, aí isso é possível também. Com esses aqui que a gente vai mostrar, não, ok? Então a gente fica nesse conceito aí. Fazer o ilegal, né? O Josemar aqui está falando, por que fazer o ilegal? Não é para fazer o ilegal, até porque você está ilegal. Todos esses equipamentos que eu estou falando aqui, esses mais sofisticados, de 250 gramas a 25 quilos, que é o que a gente usa aqui, eles têm registro na ANAC, e a cada missão de voo que a gente vai fazer lá no laboratório, vou ser sincero aqui, vou deixar até registrado, nem sempre isso acontece, principalmente quando a gente tem um certo controle, mas deveria pedir autorização ao DCEA.
A gente entra lá no Sarpas, que é um software do DCE online, que você registra, eu quero fazer um voo, vai ser dessa posição tal, vou subir tanto. Você diz o que vai fazer, quais são os pontos e ganha uma autorização. Normalmente é imediata, não passa nem por uma operação humana, o próprio software já vê que ali que você está numa posição segura, ele autoriza e você ganha um documento do DCE te autorizando a fazer. Porque aí se a polícia chegar lá perto de você e você dizer, o que vocês estão fazendo aqui? Não, eu estou com autorização do DCE, sou professor tal, estou aqui com autorização do DCE para fazer esse levantamento de voo. Ok? Bom, vamos adiantar porque a ideia é apresentar realmente mesmo o objetivo aqui desses equipamentos. Eu falei de preço, né? Esses equipamentos que o Matrice, né, que é da DJI também, é para uma aplicação mais sofisticada, é uma aplicação industrial, muitas vezes usada em inspeção de ativos, inspeção de prédios, inspeção de torres de transmissão de energia, inspeção de pontes, inspeção de barragens, ou seja, é um equipamento mais sofisticado, muito mais seguro, muito mais resistente. Ele tem uma opção que esse aqui não tem, que se chama RTK, a galera da agronomia, a galera da geografia vai saber o que eu estou falando, que é um sistema de posicionamento por milímetro. Você consegue garantir a posição do drone no espaço com precisão de milímetros. Ou seja, na verdade é usando GPS, estação de terra, é um sistema chamado RTK, que ele permite fazer esse controle. Eu falei por exemplo, só a bateria, isso aqui é a bateria do Matrice. Um par de bateria desses é o preço do Phantom. Pra vocês terem uma ideia do quão sofisticado tem essas diferenças de custo, né? Ou seja, uma bateria dessa é uma bateria pura, ela tem um peso dela e tal. Ela é mais cara do que um outro drone da DJI. Deixar claro que cada um tem suas aplicações, não é que é melhor ou pior. São aplicações distintas, esse Matrice ele é mais sofisticado. Tem um modelo que talvez que vocês conheçam chamado Inspiron. O Inspiron ele é mais usado pela galera que faz tomadas aéreas, que faz cinema, que faz vídeos, ou seja, tem um modelo chamado Mavic, que é muito bonzinho, certo? Ele custa na faixa também de preço de 6 a 20 mil, provavelmente é o equipamento que está substituindo o Phantom, e naturalmente as pessoas vão usar. Ou seja, ele começa um preço básico, mas ele pode ser sofisticado o suficiente para ter câmeras. Para quem conhece aqui um pouquinho de câmeras, ele pode ter câmera multiespectral, o que é capaz, por exemplo, de detectar determinadas ondas de luz diferenciadas, certo? E isso pode dar, por exemplo, eu diferenciar o que é um telhado de barro e um telhado de madeira. Ele consegue distinguir, mas isso aí o ser humano consegue. Mas você está dizendo para a máquina, a partir da luz que é devolvida, né, do sinal, do espectro que é devolvido, a máquina dizer que está vendo um telhado de barro ou um telhado de madeira. Ou seja, são sofisticações aí do processamento já de imagens, né, em cima disso. Ok? Drone subaquático, aí eu não tenho experiência. Já vi alguns vídeos da galera jogando drone dentro d'água e ele sobrevivendo. Foram feitos para isso, mas eu não literalmente aí, Josemar, não vou saber dar exemplo sobre eles. Ok? Gente, programar drone já é uma coisa bem antiga, certo? Tem a galera do open source, a galera vamos dizer assim, do software livre, que não quer pagar. Não é que não quer pagar, é uma outra filosofia, né? A galera que desenvolve aqui sabe o que eu estou falando. Mas, e aí o protocolo que se falava nisso chamava-se Mavilink. Eu ia mostrar uma transparência para vocês sobre ele, mas eu vou falando aqui para vocês, estou acompanhando aqui os slides. Mavilink. O Mavilink é um protocolo aberto que você consegue programar o seu drone a partir do seu PC. Você consegue fazer ele levantar voo, ou seja, fazer missões. Eu quero que ele suba tantos metros, quero que ele vá até esse ponto, depois ele volte, depois ele faça uma foto. Ou seja, um protocolo que se comunica com um rádio especial. Você espeta no seu computador um equipamentozinho na USB, que é um rádio de comunicação que transmite a informação para esse drone, tá certo? Tem outras empresas, a R-Drone, que é muito conhecido também, que se programou muito em Python, tinha toda uma API de programação em Python, mas ela não deixou muito de ser de hobbyista, né? Assim, é quase um brinquedo. O R-Drone a gente tem alguns, nunca teve interesse profissional nele da nossa parte. A gente via que ele era sempre muito frágil, então a gente não sei como eu não tenho acompanhado como é que está a Parrot, mas que é a fabricante do R-Drone, eu não sei como é que eles estão hoje, mas acredito que eles tenham realmente sofrido aí com relação à entrada da DJI. Aí falar um pouquinho da DJI, a DJI é chinesa. Ela é uma empresa que ela tem a habilidade de entrar em vários mercados. Ou seja, desde o mercado esse grande mercado, que é o usuário comum, você, né, a gente que pode comprar um drone aí de
sei lá, custa de 3, 4, 5 mil, dependendo da sofisticação. A gente quer comprar um equipamento um pouquinho mais sofisticado. Pode comprar o Telo de R$600. É um brinquedo também mais sofisticado. Ela tem esse público. Tem o público que simplesmente trabalha com fotografia, mas não exige tanta sofisticação, porque eles têm câmeras de alta definição, então é suficiente aqui um Phantom ou mesmo um Mavic. E aí você consegue também ter tomadas aéreas de casamento, muito boas também. Tem a galera de cinema, aí vai para o Inspiron, um pouquinho mais caro. Estamos falando de equipamento que pode custar de 20 a 40 mil, 20 a 50 mil reais. O Inspiron, porque ele tem uma capacidade de carregar até câmeras, aquelas câmeras sofisticadas de fotógrafos, né? Uma DSLR, que aí pode fazer mais coisas. E tem a galera da indústria, né? A galera do industrial, que aí é equipamento que vamos... Gente, estamos falando de equipamento que vão custar aí... 100 mil, 200 mil, 300 mil ou até mais. A galera da agronomia aí, o Jaumi, o Josemar, que estão conhecendo aí o que eu estou falando, nós temos equipamentos que são capazes de pulverizar plantações, né? Eles trazem toda a questão da pulverização, eles carregam o material, né? O líquido lá que vai ser pulverizado, que vai pulverizar, eles carregam isso e tem sistemas de pulverização mesmo, né? Então, são capazes até de usar imagens e jogar a pulverização somente na planta e não no chão, não desperdiçando ali o veneno ou desperdiçando o agrotóxico. Ou seja, temos equipamentos sofisticados. Isso cada um tem seus preços. Com o Phantom eu já faço muita coisa. Claro que eu não vou pulverizar com o Phantom, mas eu já consigo fazer muita coisa e é nisso que a gente vai falar um pouquinho. A ideia aqui da apresentação, gente, é dizer que é possível você programar esses caras. Você pode programar esses caras usando o seu celular. Você vai desenvolver um aplicativo para o celular que converse com o controle do DJI, do equipamento, do drone. Ou seja, o teu celular, você desenvolver um programa, um aplicativo, instala esse aplicativo no celular. Esse celular está ligado via porta USB no controle remoto do drone e todos os comandos, todas as ações vão passar agora do celular, que vão para o controle, que vão para o drone. Isso é uma opção. Ou seja, exige do operador estar ali na frente, avaliando o que está sendo feito, tá certo? Então ele tem essa característica de permitir ou de fazer essa programação. Então nós temos, para programação para celular, nós temos um sistema que você consegue programar especificamente a carga. Eu não tenho aqui a câmera, mas, por exemplo, você consegue fazer todo o desenvolvimento, toda a câmera do DJI, dessas mais sofisticadas, elas têm como você programá-lo. E tem SDK específico para alguns sistemas operacionais. O sistema Windows foi uma reclamação que o pessoal fez para o DJI. A DJI sempre estava muito voltada para o mundo Linux, sistema operacional Linux, sistema operacional ROS. Quem não conhece aqui a área, ROS é o sistema que se usa normalmente em robótica. Os robôs usam muito esse sistema ROS, que é um sistema em tempo real, mais sofisticado. E tem o STM32 também, que eles também são bastante utilizados aí para desenvolvimento. A gente particularmente usa muito Linux. E a galera do Windows estava um pouco ciumada, né? Não faz nada para o Windows e tal. Aí a DJI fez uma SDK, né? um kit de desenvolvimento só para a galera do Windows 10 em diante, né? E aí para o pessoal que é Microsoft, eu particularmente não sou tão fã de Microsoft, para a galera que é mais Microsoft vai ficar mais feliz, ok? Você vai ficar salva live, vai ficar salva live. Bom, público maior para os drones são os mais em conta. E a pergunta, o mais em conta no que diz respeito à estabilidade, retorno, ponto de... Sugiro o Mavic. Dê uma olhadinha no Mavic. O Mavic você encontra até nas lojas americanas. É um equipamento que é fácil de você encontrar. Aí tem eles com câmera, sem câmera, tem câmera mais sofisticada, câmeras térmicas. Tem um equipamento do Mavic que a gente tem interesse em comprar, que ele vem uma câmera térmica. É uma câmera sofisticada? Não é. Só para vocês terem uma ideia... Toquei aqui no assunto de câmera térmica, e câmera térmica é muito importante. Vou dar só um exemplo de uma aplicação super interessante para câmera térmica. Eu pego uma matriz, uma pessoa se perdeu no meio da floresta ali, vamos dizer que se perdeu no cocó ali, né? Não é uma grande floresta, mas se perdeu no cocó. Aí você pega uma matriz, levanta voo, com uma câmera térmica, você consegue localizar um ponto de calor que pode ser a pessoa, e aí você acaba encontrando a pessoa usando um drone. Isso é uma aplicação muito comum, que se faz muito, foi usado lá em Brumadinho, para encontrar pessoas no meio da lama, né? A gente tem um parceiro nosso lá em Minas Gerais que fez uso disso. Mas estamos falando de câmeras térmicas sofisticadas. Só a câmera térmica para esse matriz, vou falar aqui de preço, só a câmera térmica dela custa 90 mil reais.
Ah, ainda é caro? É caro pra caramba, certo? Não é para qualquer pessoa. Então, mas o Mavic tem uma opção de câmera térmica que vai custar 20 mil reais com o equipamento. É uma câmera térmica igual a do Matriz? Não é. Obviamente não é. Não vai ter a mesma sofisticação. Mas você consegue encontrar por 20 mil. E o Mavic começa ali de 5 mil reais, vai até 20 mil reais. Então, eu acho que é o grande público aí, talvez seja o mais adequado hoje investir no Mavic. É um excelente equipamento. Ok? Vamos avançar um pouquinho. Então, com esse sistema de desenvolvimento, você consegue desenvolver usando então o controle, né? Usando o controle remoto. Você coloca sua aplicação aqui, espeta na portinha USB aqui e passa a gerenciar o teu drone. Tem aplicações que fazem muito uso disso, gente. Eu ia mostrar para vocês alguns resultados, mas tem uma aplicação chamada Drone Deploy, que você consegue fazer um mapeamento de uma zona, né, de uma região. A gente fez isso lá na reitoria aqui do Instituto Federal. Durou 16 minutos ele capturando fotos. Várias fotos, de várias posições, de vários ângulos. De posse de todas essas fotos, 200 fotos, ele conseguiu, com outro software, a gente consegue fazer o que a gente chama de mosaico, que é um agrupamento dessas imagens, tornando uma grande imagem única, onde você consegue ter medidas precisas. Eu quero saber qual é a distância de um ponto a outro, você consegue isso. E ele consegue mais, consegue fazer a projeção 3D do bloco todo. Ah, por que eu quero 3D? Da mesma forma, eu consigo ter a altura do prédio a partir dessas imagens. Ou seja, tudo isso usando softwares gratuitos, certo? O Drone Deploy tem uma versão paga, mas a versão que a gente usa para celular, ela é gratuita. Então, isso tudo porque o cara fez uma aplicação para o celular, que conversa com o controle remoto, que conversa com o drone, que manda tirar foto, que muda a posição, etc. Ok? Então, é nessa linha que a gente trabalha, ou seja, desenvolver aplicações. Então, vocês aí que estão tendo alguma ideia, legal, o que eu posso fazer com isso? Eu posso, então, fazer um equipamento que consegue, todo dia, subir ali no estacionamento da minha empresa, do meu shopping, subir, fazer uma captura de imagens, várias imagens, e depois ele gera uma grande imagem e você pede lá pro vigilante ou pro operador contar quantos carros tem. Exagero, certo? Isso tem software também que pode contar os carros, mas é só para mostrar que eu poderia ter esse panorama todinho do estacionamento a partir de várias imagens que você capturou com o drone, tudo isso de forma automática. Ok, então, além disso, o que a gente não falou até agora, Wendel, e se eu quisesse ter um drone que não precisa de gente, que não precisa de ser humano para manipulá-lo, certo? Que não vai ter, ele vai fazer tudo sozinho, ele vai acordar ali 8 horas da manhã, sozinho, ele vai se ligar e vai fazer uma missão. Qual seria essa missão? Qualquer. Digamos que a missão é fazer uma inspeção numa área, capturar imagens de uma área para uma posterior análise, né? Uma área que, por exemplo, pode ser invadida ou etc. Muita gente faz isso. Eu posso fazer isso? De imediato, vamos dizer assim, tecnicamente sim, a legislação não permite. Por quê? Porque não vai ter o ser humano que vai acompanhar isso aí. E por que precisa do ser humano? Porque o ser humano deve ter o poder de abortar, né, de cancelar qualquer missão que você programe. Para quê? Por segurança. Um equipamento desse ele pode machucar, um equipamento desse ele pode cair numa linha, e pode derrubar uma linha, pode causar um incêndio, ou seja, tem N problemas, né? Subir um equipamento como esse, faz a pergunta aí. Excelente esse item. Mais perguntas se pode ser feita. Busca pelos bombeiros por alguém que se perdeu pela bolsa do GPS, do celular, do perdido na floresta. Acabei não entendendo aqui a pergunta do Josemar. Aqui, excelente esse item de busca, mas pergunto se pode ser feita busca pelos bombeiros por alguém que se perdeu pela busca do GPS do celular. Isso é outro ponto. Pode, certo? Pode. Você tem triangulação, isso acontece, né? Fala da câmera térmica empumadinho. Você falei, né? Eu falei um pouco. Isso acontece, né? Você pode usar, mas aí já não seria o uso de drone, né? Seria o uso do próprio GPS da pessoa, que você consegue ter um aplicativo, ou ela mesma informa, né? Você consegue ter essa informação. O fato é que, voltando à questão acabei me perdendo aqui um pouco da programação, da aplicação. Sim, da habilidade do drone ser autônomo, né? Ele saber fazer as coisas só, porque você programou, você definiu a tarefa dele e ele vai lá fazer o que tem que fazer e todo dia faz e volta. Não tem ser humano. Isso é possível? Como eu falei, tecnicamente pode. Isso já temos ferramentas que podem. Legalmente você estaria infringindo uma regra do não acompanhamento de um operador humano do equipamento. Por quê? Por segurança. Puramente isso. Pode ser que um dia essa regra mude?
Pode, eu acredito que ela vai mudar. À medida que esses equipamentos fiquem mais sofisticados e mais seguros, né, com mais tranquilidade e não afetar a vida de ninguém, ou o ambiente, isso vai ser natural. Porque esses drones, essa ideia, entregar pizza, não pode. Infelizmente. Por que a galera fica mostrando esses vídeos de entregando Pix e não tem ninguém entregando Pix? É porque não pode. É só por isso. Legalmente não pode. Não dá para permitir ainda fazer esse tipo de coisa, certo? A Amazon tem feito testes, mas a legislação ainda é muito fechada com relação a isso, porque não confia ainda muito na habilidade do drone fazer isso sozinho. Bom, aí tem outros fatores também, né? Alguém atirar num drone desse. A gente tem um colega aqui nosso que ele conserta drones e drones da polícia, né? Diz que toda semana chega 2, 3 com bala, né? A galera atira no drone também, derruba o drone. Então, voltando à programação. Então, é possível você desenvolver aplicações que entram diretamente no equipamento. Ou seja, não é o caso aqui do Phantom, certo? Mas era possível, no caso ali do Matriz. O Matriz tem uma portinha especial. Esse aqui não tem. Tem uma portinha especial, pode ser uma USB, pode ser uma serial, que permite você colocar embarcado nele um computador de bordo, e esse computador de bordo vai gerenciar o drone sozinho, vai fazer o que tem que fazer. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu posso dizer ao drone que toda vez que ele enxergar no campo da imagem dele, da câmera dele, que ele observar um carro, ele se aproxima desse carro e faz 5 fotos. Um exemplo, você pode programar isso. Ou seja, o ser humano nem precisaria estar envolvido, ele nem precisaria ver isso acontecendo. Isso tudo seria acontecer de forma automática. E é nesse princípio que a gente vai falar um pouquinho mais, né? Como é que a gente programa esses equipamentos de forma on-board, né? Ou seja, seria o que a gente chama de programação diretamente embarcada no equipamento, ok? A DJI faz isso. Vou ver se eu mostro aqui algumas fotos, mas isso aqui era justamente o que eu estava falando. Isso aqui é o Drone Deploy. Não sei se vocês conseguem acompanhar, gente, mas o Drone Deploy é um software que roda em tablet ou no smartphone, e você consegue mapear toda uma grande região, claro, sempre com a visualização do operador, ok? Acho que tem a opção de mudança de câmera, né? Tem, errei aqui. Então, dá para acompanhar, acho que dá para visualizar aqui, agora eu estou vendo aqui. Esse aqui era a imagem que eu quis mostrar para vocês, gente, justamente lá da reitoria do Instituto Federal. Eu capturei aqui cerca de 200 imagens, e a partir dessas imagens a gente consegue modelar esse modelo 3D aqui. Esse plano 3D aqui eu consigo ver aqui com a régua, uma régua não verdadeira, uma régua do software, e eu consigo ver a altura aqui do prédio, né? Qual é o pé direito do prédio, consigo ver qual é a área do teto, consigo ver detalhes do teto, ou seja, consigo ver muita coisa aqui a partir dessa projeção 3D. Para desenvolver aplicações, a gente pode usar o Linux, o ROS e o STM32, como eu falei para vocês. E com relação a linguagens de programação, né? O que eu posso usar para programar esses caras? Wender, aí vamos voltar um pouquinho então para a questão de que não é a praia de todo mundo. Eu sei que nem todo mundo está assistindo aqui conhece desenvolvimento, mas vou deixar aqui pelo menos a referência. Quem quer programar esses caras, os DJI tem que saber C e C++. É o básico. Quase todas as aplicações são escritas em C ou C++. O Wender é possível Python? O Telo você programa em Python. Tem lá no site da DJI vários códigos exemplos para o Telo. Em Java, pode. Java principalmente quando você vai programar aplicações para o Android, para o celular. Você vai usar o Java naturalmente. E para iOS, para os telefones da Apple, né? Os iPhones da vida. Aí são essas duas linguagens, Objective-C e o Swift. Swift é a linguagem mais recente da Apple, é o que se usa, ok? E aí, quando eu vou desenvolver? Eu vou desenvolver uma aplicação, o que eu preciso? Primeiro você vai ter que se familiarizar, primeiro você vai ter que ter o equipamento, isso a parte chata. O Wender quer dizer que eu não consigo desenvolver nada para DJI se eu não tiver o equipamento, não consegue. Não consegue, talvez seja uma regra da DJI, você para testar o seu código, para visualizar ele acontecendo, você vai precisar do equipamento. Até para poder começar a utilizar a biblioteca para testar, ele vai primeiro verificar se você tem o equipamento. Você tem que criar uma chave no site e aí você tem que estar registrado, ou seja, é bem mais sofisticado, não é qualquer um que realmente consegue fazer isso. A Islana me perguntou, algum dia poderá ser permitido? Com certeza, aquilo que eu vou falando, né, com relação à questão de programação. Eu não tenho dúvidas disso, porque é natural. O mercado vai cobrar muito isso dos órgãos reguladores, né? Então,
a Anatel, o DCEA, todo o sistema de legislação brasileiro vai ser alterado, certo? É natural, porque vai ter cobrança. Vamos chegar em um momento e dizer, olha, gente, é um mercado grande aí que estamos perdendo e vocês estão fechando demais, e aí vamos ter que repensar. E aí eles vão repensar. Não é uma cobrança de insistência, é porque naturalmente, tecnicamente, eles vão perceber que isso é possível. Se é possível, então vamos fazer, ok? Bom, voltando então aqui, nós precisamos de só alguns. Vai precisar do equipamento, né? Vai precisar de um software. Esse aqui é o DJI Assistant 2, que ele tem, entre outras coisas, ferramentas para atualizar o software do equipamento, para carregar dados, para pegar dados de voo, tudo que a gente vai falar, gente, que permite programar o drone, mas permite também pegar informações do drone, né? Pegar informações que a gente chama de telemetria, saber qual a altitude que ele está, como é que está a rotação dos motores, ou seja, ele traz um monte de informação que são úteis para quem está desenvolvendo. Calibração e tem um simulador. Isso é muito legal. Você não precisa botar o teu equipamento no meio do mundo para testar o teu código. Você bota ele na mesa, testa com o simulador. O simulador mostra como seria ele voando. Essa é a parte muito interessante, porque você não precisa... Colocar o equipamento na rua é sempre uma tensão, certo? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de brincar com drone, de usar drones, mas há uma tensão, certo? É uma tensão de que pode fazer merda, é uma tensão que ele pode cair dentro d'água. Acontece você perder o equipamento. Quantas pessoas aí, você já deve ter ouvido falar de alguém que já achou um drone aí perdido em algum lugar? Aqui a gente achou um no prédio, aqui em cima da quadra. E era um Phantom 3, era antigo, mas a gente acabou devolvendo ali para a portaria. Não sei se o dono apareceu um dia, mas ele perdeu o equipamento porque não soube navegar corretamente. E aí mostrando como é que seria então essa pilotagem, né? E ele tem esse quadradozinho aqui, essa região, que justamente mostra todos os dados de telemetria, ok? O Oswaldo está me perguntando, existe algum projeto com VANTs para localização e perseguição de suspeitos na segurança pública? Particularmente eu não saberia responder. Que é possível a segurança, eu sei que eles têm até uma... Aí isso boa pergunta, que eu vou puxar um gancho aqui para um caso interessante. Alguns setores, bombeiros, segurança, prefeitura, eles têm uma autonomia maior do que os civis, do que a gente comum, certo? Então, autonomia que eu falo de legislação. Eles podem fazer coisas que a gente não pode. Por exemplo, eles não precisam de autorização para levantar um drone no meio de um fortal da vida. Está acontecendo um fortal ali, em princípio, você quando comprar o ingresso do fortal, em princípio, ninguém faz isso. Em princípio, era para estar escrito lá no ingresso atrás, esse evento vai ter filmagens por drone e eu autorizo isso. Só bastava isso. É uma informação e de certa forma, uma autorização. Porque se não tiver, você pode processar a empresa do evento que usou drones sem você ter autorizado. Qualquer evento com mais de 30 pessoas, você tem que ter autorização por escrito ou de alguma forma registrada, pode ser como eu falei no bilhete do ingresso, dizendo que pode. Bom, aqui é uma figura mostrando justamente que você desenvolve a aplicação para o seu celular ou para o seu tablet, e uma vez que você desenvolve, você executa ela em cima. Essa aqui não é on-board, né? Essa aqui ainda é do mobile, né? Você usa o mobile diretamente no controle remoto do equipamento, não é embarcado. Aqui essa figura legal é justamente desse equipamento, né? Do Matrice, é a parte de trás dele que vocês não estão enxergando. Essa parte de trás dele tem uma portinha serial, são 3 pinos aí, TX, RX e o ground, né? O terra. E com isso você consegue fazer com que um computador de bordo converse com o drone. Ele tem até uma, não sei se vocês estão observando, essa parte amarelinha aí é alimentação. Você consegue alimentar o seu computador de bordo com a própria bateria do drone. Você não precisa nem de uma bateria extra. Isso é super importante. Que tipo de equipamento você pode botar on board, Wendel? O que você pode botar no drone? Pode ser uma Raspberry, a galera aí de telecom sabe o que eu estou falando, né? Um Raspberry, um PCzinho, aqueles, eu não tenho um aqui, não está aqui comigo, mas é um computadorzinho, né, pequeno, que você embarca, super leve, e você consegue dar comandos para o drone. Ou pode ser outro equipamento mais sofisticado, pode ser o da própria DJI, que eu não sei se eu tenho ele aqui, não tenho, mas chama-se Manifold. Ele é um equipamento que a DJI vende, não é barato, custa na faixa de $1.600, mas ele é extremamente sofisticado. Ele vem com poder de processamento muito alto e uma capacidade de manipular as câmeras muito boa, certo? Ele consegue pegar as imagens das câmeras, por exemplo. Já com a Rasp isso é possível, mas dá um pouquinho mais de trabalho. Ok? Para frente aqui, isso aqui é demonstrando, gente, a execução de um código on-board. Você poderia aqui, um espaço 3D,
você conseguiria dar uma sequência de comandos, não vou falar aqui de um por um, mas são sequência de passos, que você pode levantar voo, pode subir a tantos metros, pode ir para um lado, pode ir para o outro. Aonde eu tenho que desenvolver tudo isso, a vantagem é que não. Como boa parte do que a gente está falando aqui tem códigos, exemplos, o que você precisa é só copiar o código, certo? Copiar partes do código, né? Ah, eu quero fazer ele levantar voo. Já lá tem tudo pronto para o take-off, né? Que a gente chama, que é o levantar voo, né? Eu esqueci aqui o nome. Decolar. Ele vai decolar e aí você pode então fazer esse take-off e aí já está tudo pronto, né? Tudo pronto assim. Você vai ter que entender um pouquinho do código. O código não é simples. É um código em C, C++, como eu falei, mas é possível você, baseado nos exemplos, construir toda a sua aplicação on-board em C, puramente analisando os exemplos. Então esse exemplo aqui ele faz isso, e depois, usando o simulador, você consegue ver ele acontecendo, né? Você consegue ver ele fazendo realmente o movimento que você indicou. Se ele fez no simulador, em teoria, você está tranquilo de jogar ele lá no meio do campo ali, no campo aberto, e mandar executar o processamento e ele vai repetir o que o simulador mostrou. Em princípio, quando funciona tudo bem. Eu falo isso, gente, porque na prática, né, a gente já teve algumas experiências que não foram muito bem sucedidas, e aí tem sempre o receio, né, mas em princípio é para funcionar tudo direitinho. Bom, para quem quiser mais informações, certo, de programação, o link é esse aí, é o github.com, DJI-SDK, tem todo o código-fonte, todas as API de programação para esse tipo de equipamento. Ou seja, a galera que quer desenvolver pode então tirar dúvidas e ver isso aí, ok? Para quem eu acabei não mostrando esse controle é o controle do Matrice, ele é bem mais sofisticado, ele tem muito mais botões. Eu particularmente, toda vez que eu preciso usá-lo, eu tenho que dar uma relida em manual e vídeos tutoriais para lembrar o que é cada um desses botões. São porrada de botão, tem botão em cima, do lado, na frente, embaixo dele. Aí tem botões para câmera, botões para várias coisas. Além de ele vem com um tablet próprio da DJI, certo? Um tablet próprio do equipamento, que tem todo o software. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui para vocês ele ligando, acredito que sim. Não, já está descarregada a bateria. Faz algum tempo que a gente não levanta voo e não carrega essa bateria, mas ele tem todo um software da própria DJI que você consegue fazer tudo também pela própria tela do controle, certo? Do controle remoto desse equipamento. Bom, gente, a ideia era falar um pouquinho dessa habilidade, né? Desenvolver esses caras. O Edu Silva está me perguntando aí se existe curso específico de manutenção desses equipamentos. Vou ser sincero, no Instituto Federal não. A gente não tem. Das pessoas que eu conheço que dão manutenção nesses momentos, eles acabam fazendo cursos online, ou eles tiveram um aprendizado pela eletrônica que eles já conheciam, adaptaram, então foi meio que autodidatas. Fora isso, aí são as empresas autorizadas pela própria DJI que vendem equipamento no Brasil, que elas dão os treinamentos, aí deve ter os canais de treinamento deles próprios, né? Ou seja, eles treinam a equipe de manutenção deles já através de vídeos, mas que isso é fechado, né? Normalmente é para a empresa. Então, respondendo, não conheço cursos abertos que falem da manutenção. Boa parte da manutenção desses caras é baseado no que a gente vê hoje em notebook, é substituição da peça toda, né? Você não consegue dar manutenção, por exemplo, num rotor desse. O rotor desse, quando deu problema, é jogar fora e comprar outro. Porque ele dificilmente você vai conseguir recuperá-lo, certo? Não é natural você fazer isso, não. Na maioria das peças é assim. Então, você perde uma câmera dessa, vai ter que comprar outra. Então, existem canais de venda de peças. Normalmente é feito isso pelos próprios representantes da empresa DJI ou do drone específico. Como eu falei, a gente está falando de drones muito específicos, né, da empresa. E é uma empresa super reconhecida, né, super difundida. Então, você tem uma tranquilidade de estar bem amparado. Não são baratos, né, mas também é para outros tipos de aplicação. Ok? Bom, gente, eu vou meio que finalizar. Não sei se alguém tiver mais algum questionamento, quiser colocar aí no chat, ou se eu não respondi, alguém quiser refazer a pergunta, eu estou aqui disponível. Esse vídeo vai ficar gravado, certo? É mais uma introdução ao mundo de programação da DJI. A gente tem esses equipamentos aqui no Instituto por conta de alguns projetos.
que a gente executa em parceria com empresas do setor privado, ou não, nem sempre do setor privado, mas com empresas que têm um interesse diferenciado, principalmente as companhias de energia. E eu acabo não podendo falar muito de detalhes do que a gente está fazendo, mas envolve justamente essa habilidade de programar o drone de forma autônoma, essa habilidade de capturar as imagens, a habilidade de processar as imagens. Então isso é muito... tem muita praia aí para a gente explorar. E é assim... É a criatividade de vocês. Com esse equipamento ele abre um monte de opções do que a gente pode fazer. Teve um dia um aluno meu que, quando eu falei sobre isso, a gente poderia então monitorar focos de dengue com esses caras. Naturalmente, focos de dengue, se tiver visualmente uma característica muito comum ali, de uma água parada, com uma possibilidade de um foco de dengue, você consegue detectar isso aí por imagens, já conseguiu uma nova aplicação. Então tem muita habilidade aí de você fazer. A galera que trabalha com agronomia, a galera que trabalha com agricultura, é um mundo enorme de opções que você pode ter também com o uso de drones. E eu estava até trabalhando com o Jaumi a possibilidade de a gente tentar identificar algumas anomalias de saúde, né, de doença nas plantas através dessas imagens ou de outras características. A gente ainda está vendo isso aí, mas sempre não é tão trivial. Mas tem um mundo aí enorme de opções, ok? Bom, vou deixar vocês então. Se vocês tiverem alguma questão, a gente deixa de qualquer maneira a live salva. E aí fica para uma próxima. Aí, de repente, o meu contato, se vocês quiserem depois entrar em contato comigo. É fácil, joga o Wendel IFCE, vocês vão encontrar aí meus contatos facilmente, ok? Um abração a todos.